Olá, aluno e aluna do 9º ano. Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a organização do nosso bimestre e sobre a resenha. Vamos lá? Bem, falando sobre a organização do nosso bimestre. Nesse bimestre, para quem já pegou o PET, vai observar o seguinte, nós teremos um fio condutor, ok? Nós teremos uma temática, a princesa e o sapo. E a partir desse fio condutor, nós vamos trabalhar vários gêneros textuais, ok? A gente começa hoje com resenha. Mas vamos voltar aqui a todos os tipos de gênero que nós vamos trabalhar. Então, nesse bimestre a nossa intenção é que você aplique seus conhecimentos para resolver atividades sobre o gênero resenha, nosso primeiro encontro. Depois você vai continuar, porque veio do ano passado, continuar analisando o gênero narrativo, de modo especial, um tipo específico de narrativa, o conto de encantamento. Depois nós vamos estudar dois modos de transição ou de referência que o narrador faz da fala ou do pensamento das personagens. Olha, vocês conhecem isso como discurso direto e discurso indireto. Nós também vamos identificar as estratégias de humor e de ironia em determinados textos. Vamos analisar um poema de cordel, muito legal, com a questão da temática A Princesa e o Sapo também, percebendo essa forma de arte, como essa forma de arte expressa a vida, a filosofia e o misticismo do povo do sertão. Vamos também ler e analisar um editorial, que é um texto argumentativo, que tem como objetivo aí explicitar a posição de um veículo de comunicação. Tá? Fazendo uma observação, o editorial não vai falar da princesa e do sapo, mas vai abrir um diálogo com os outros textos que nós trabalhamos, ok? Na aula de hoje, então, o objetivo da nossa aula, qual é? Identificar e analisar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos. Sim, o texto que vocês vão ler ou já leram na primeira semana do PET de português traz uma resenha, ok? Que é um tipo de texto argumentativo. Além da resenha, nós vamos ver que outros textos, como carta de leitor, comentário, artigo de opinião, também são textos argumentativos. E aí é importante que a gente, diante de um texto argumentativo, a gente também se posicione, que a gente mostre a nossa concordância ou a nossa discordância a respeito daquele assunto, ok? Eu falei em resenha, eu acredito que vocês devem estar lembrados dos anos anteriores desse gênero textual, mas vale a gente fazer uma pequena revisão. Então nós vamos ver que a resenha, ela é um tipo, é um gênero textual que vai analisar um objeto cultural. O que é um objeto cultural? Um livro, um filme, uma série de televisão, uma exposição de arte, um álbum de músicas, são objetos culturais. E ali o resenhista, o autor, vai se posicionar. Ele vai apresentar aquele objeto cultural, não só fazendo um resumo, mas também se posicionando, falando o que ele, resenhista, acha daquele objeto, que seja livro, filme, ok? E é aí que é importante a gente perceber essa questão das avaliações críticas desse resenhista. É importante, às vezes, até a gente ler mais de uma resenha para depois a gente ter a nossa própria opinião.
em se tratando de gêneros textuais, gente, é sempre bom que a gente leia mais de um, estabeleça comparações e depois a gente se posicione. Não é bom a gente aceitar a primeira leitura. É sempre bom a gente ter mais leituras para a gente poder comparar, ok? Como eu disse, a resenha, ela apresenta essa obra, resumidamente, mas também apresenta juízos de valor, ok? O resenhista, ele fala daquele objeto, mas ele também se posiciona. Nós sabemos de situações que o resenhista faz uma análise muito negativa de uma obra. E muitos leitores, às vezes, deixam de ler um livro, assistir uma série ou não vão ouvir um determinado álbum musical devido à resenha. Você fala, nossa, o resenhista falou que não era bom, também não vou assistir. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu faço o seguinte: primeiro eu assisto ao filme, eu ouço a música, aí depois eu vou ler a resenha para poder saber, quem mais está concordando com aquilo que eu estou achando. Porque eu, Maria Alice, fico com medo de ler a resenha, acabar comprando ali, depois eu ser influenciada. Então, mas isso é de cada um. Você pode ler a resenha primeiro e assistir depois, ou assistir primeiro, ler a resenha depois. O importante é que você tenha contato com esses gêneros textuais, ok? Bem, vamos conceituar juízo de valor. Olha, como nós vimos, né? O juízo de valor é esse julgamento que expressa uma apreciação, uma avaliação, uma interpretação. Se eu digo, você tem um olho castanho, isso é uma descrição objetiva, é a cor. Agora, se eu digo, você tem um olho bonito, você tem olhos maravilhosos, olha, isso é juízo de valor, porque ali eu tenho uma interpretação, eu tenho um julgamento, eu tenho uma apreciação. É nesse aspecto que a gente precisa, estar atento. Olha um outro exemplo, está chovendo. Olha, isso é objetivo, mas se eu falo a chuva é triste, olha, isso é uma avaliação subjetiva. Para algumas pessoas a chuva pode ser triste, para outras pessoas a chuva é uma alegria, porque molha a plantação, vai ter colheita, não tem seca, tá? Então nós temos que estar atentos, como eu já disse. Bem, vocês vão ler ou já leram uma resenha, Marcelo Forlani, que vai falar sobre uma produção chamada A Princesa e o Sapo. Nós vamos ver que essa versão, e depois nós vamos comentar sobre isso, essa animação, tá? Na verdade, é uma versão. Existem várias versões, histórias, contos com essa temática, A Princesa e o Sapo. Então, essa versão que ele apresenta nessa resenha é uma entre todas. Inclusive, nós vamos ver no nosso próximo encontro que é uma versão diferente da original. Aqui, como vocês já leram ou vão ler, o resenhista, ele apresenta, primeiro ele faz mesmo uma descrição ali, faz um resumo dessa animação, e depois ele vai fazendo alguns comentários, ele vai descrevendo as personagens, ele vai falar, por exemplo, que embora essa história de princesas e príncipes e princesas, contos de fadas seja coisa antiga, muitas pessoas ainda, quando fala em princesa, o príncipe encantado, aquela coisa idealizada. Ele vai falar que isso ainda não acabou, as pessoas ainda têm muito essa questão dessas fantasias, desses encantamentos, ok? E aí, gente, num determinado momento, nós vamos observar que ele vai fazer o seguinte comentário. Tiana, vozes de Anica Noni Rose, Cacau Gomes é a filha de uma habilidosa costureira e um pai sonhador, que quer um dia abrir o seu próprio restaurante. Para ele, a comida une as pessoas. O sapo é o príncipe Navin,
Bruno Campos, Rodrigo Lombardi. Um playboy que só queria saber de curtir a vida e não dava valor ao que tinha e por isso é expulso de seu palácio e está na maior dureza. Gente, eu quero falar que vocês estão observando algumas coisinhas entre aspas aqui na resenha, porque na verdade como nós temos uma animação, um desenho, né, de computação gráfica, as vozes são de pessoas reais, de atores reais e é entre aspas que nós temos, desculpa, aspas, não, parênteses, entre os parênteses estão aí, né, de quem são as vozes, ok? Olha, vamos observar esse primeiro exemplo. Olha, quando ele fala que a Tiana é filha de uma habilidosa costureira, percebam que habilidosa tem toda uma questão de uma subjetividade. Olha, então ele está ali enfatizando, né, o profissionalismo da mãe, da costureira, né, ela é habilidosa, ela é muito boa, isso é subjetivo, ok? Em contrapartida, olha, ele fala que o pai é um sonhador. Olha como apresenta uma situação assim, olha, enquanto a mãe está ali pé no chão, o pai está ali, ó, fuga da realidade, sonhador. Vejam que o resenhista não usou a palavra, por exemplo, empreendedor. A palavra empreendedor traria um aspecto mais positivo para a descrição do pai. Então aqui a gente percebe que o resenhista está fazendo uma pequena crítica ao comportamento do pai. Olha, o pai deveria ser mais pé no chão, mas é um sonhador. Está ali com a cabeça nas nuvens. A mãe não, a mãe ali é habilidosa. Olha que interessante. Uma outra coisa interessante nessa resenha, que também vai conferir esse linguajar bem jovem, é quando ele usa o termo aqui. Não tem a ver com os adjetivos aqui, tá, gente? Mas a gente percebe isso, esse posicionamento dele. Ele fala assim, olha, o príncipe está na maior dureza. Olha como isso é coloquial, popular. Ele não fala o príncipe está sem dinheiro, o príncipe está enfrentando dificuldades financeiras. Talvez se ele falasse dificuldades financeiras, o público que lê, né, esse tipo de resenha falou, o quê? Tá vendo? Ele usou um termo bem, né, próprio das pessoas jovens, um termo bem popular, ok? Bem, vamos para mais uma parte. O príncipe Nave não perde a pose, né? Quando encontra o doutor Facilier. Eu vou pular as vozes, ok, gente? Nave não percebe que está sendo trapaceado e, em questão de segundos, toma a forma de um anfíbio, enquanto o seu roliço serviçal assume o seu corpo e inicia o plano de enganar Charlotte, a filhinha mimada do maior ricaço da cidade, e garantir seu futuro. Mais uma vez aqui, nós vamos ver a presença de adjetivos que vão trazer essa descrição subjetiva. Quando ele usa, né, o roliço serviçal, roliços, né, forma de rolo, aqui indica a pessoa que é mais cheinha. Aí ele poderia ter usado um outro termo, mas ele usa esse. Tá? É bem mais coloquial. E aqui nós temos a filhinha mimada. Olha, quando ele usa a filhinha mimada, a gente percebe automaticamente, mimada é aquela pessoa que tem muitos mimos, que as pessoas fazem muita vontade, né? O mimo é em excesso. Aqui a gente percebe que um certo, olha, ele não é muito fã da Charlotte, a gente percebe isso. Só de chamar de filhinha, olha o valor pejorativo. Porque aqui, no caso, filhinha, não significa uma filha pequenininha. Ele está sendo ali, né? Nossa, uma filhinha mimada, né? Antipática. Olha, isso que nós estamos falando de juízo de valor. Ele descreve as personagens, mas aí, através desses adjetivos, ele também vai colocando a opinião dele a respeito das personagens. Pode ser que você assista a essa animação e goste da Charlotte, tá vendo? Então a gente precisa estar atento a isso. Bom, como eu disse, né, nós observamos que aqui na resenha essa opinião muitas vezes aparece, né, pela presença dos adjetivos. Mas nós vamos observar que é o adjetivo usado de uma maneira subjetiva.
ok? Vocês já sabem que o adjetivo é essa palavrinha que caracteriza o substantivo, expressando aí a qualidade, que pode ser positiva ou negativa, né, o modo de ser, o aspecto, ok? O adjetivo, ele vai sempre estar ali próximo de um substantivo, caracterizando esse substantivo. Às vezes ele pode ser entre o substantivo e o adjetivo, pode ter um verbo de ligação, porque vai trazer mesmo essas características, né? Daquele ser que está sendo descrito. Por isso a gente fala que o adjetivo ele pode ter a função sintática de adjunto adnominal, quando ele está perto do substantivo, ok? Quando eu falo assim, vasto rio, olha, aqui ele é um adjunto adnominal. O juntinho é uma característica objetiva do rio. Agora, quando eu falo, né, o rio é vasto, eu dou a entender que às vezes o rio, ou o rio está cheio, acho que melhor essa, o rio está cheio. Aqui dá a entender que ora o rio pode estar com mais águas devido ao volume de chuva, ora o rio pode estar com menos água, tá? Então, nesse caso, o rio está cheio, né? Seria o predicativo do sujeito. Bem, gente, então nós vimos que os adjetivos, eles não apenas atribuem qualidades como cor, textura, aparência, som, velocidade, mas eles também expressam uma opinião, né, a importância, a serventia de algo. Por isso que a gente chama de adjetivos valorativos. E aí tem um exemplo bom lá da nossa resenha. Tem um momento que fala assim, no primeiro parágrafo, fala assim: com o avanço da computação gráfica, esses contos de fada deram lugar a universos diferentes, com histórias estreladas por brinquedos, insetos, carros, monstros, peixes e até robôs. Nós vamos ver que aqui, gente, a computação, isso aqui é objetivo, é computação gráfica, é um tipo de computação. Não tem subjetividade, não é a computação de nuvem. Computação gráfica significa que tem a ver com imagens. Mas na hora que ele fala, como eu disse para vocês, filhinha mimada, olha como isso é subjetivo, revelando uma ironia, um certo desprezo, é a opinião do nosso resenhista, ok? Quando ele usa também, olha, o ricaço da cidade, vocês estão notando como ele tem toda a opinião dele, né? Ele não é muito fã do pai da Charlotte, não é fã da Charlotte, e ele passa isso pelo uso dessas palavras. Bom, é importante a gente ainda perceber que o seguinte, o adjetivo ainda pode mudar o sentido dependendo da posição. Então, vamos ver um exemplo? Se eu tenho um adjetivo antes, olha aqui o exemplo, quando eu falo, olha, simples casa, olha, aqui eu tenho um aspecto subjetivo, figurado, ou seja, uma casa insignificante. Agora, se eu tenho o adjetivo depois do substantivo, o sentido é próprio, mais objetivo, efeito explicativo. Olha, esta é uma casa simples, sem luxo. Perceberam, né? Aqui é uma casa simples, sem luxo. Objetivo. Simples casa. É o julgamento dele ali, né? Que é uma casa, né, mais, né, insignificante. Olha como isso é subjetivo, ok? Bem, gente, muita coisa, né? Mas na aula de hoje você, né, aprendeu que uma resenha é muito mais do que informações básicas, né, de uma obra. Ela pode trazer aí a opinião do autor, né, pelo uso de determinadas palavras, né? Por exemplo, os adjetivos. Para essa aula, eu usei aí as obras, né? Produção de texto, interlocução e gênero, usei também a obra Língua Portuguesa e usei a gramática da língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e eu os aguardo no próximo encontro.